Olá, meninas do cafezinho, bem-vindas aqui a mais um podcast na nossa série Os Livros que Eu Li. O podcast de hoje ele é de um livro muito especial que Deus me permitiu ler. O livro chamado Different e ele é dos autores Sally e Nathan Clarkson. E eu vou poder compartilhar um pouquinho com vocês do meu testemunho sobre como esse livro abençoou a minha vida e o meu lar. Primeiramente, eu queria falar para vocês que esse livro ele é escrito por uma mãe e por um filho. No testemunho de vida deles que eles apresentam no livro, Sally, ela conversa sobre as dificuldades que ela teve como mãe na criação de Nathan, que é o seu filho. Nathan, desde cedo, apresentou ser uma criança realmente fora da caixa. Ele tinha muita dificuldade de concentração, ele era aquela criança que realmente não parava quieto e era uma criança que não se conformava, nos padrões normais impostos pela sociedade. Ela, então, como mãe, procurou especialistas que acabaram diagnosticando ele com vários diagnósticos, como o déficit de atenção, a criança hiperativa, dentre outros. E muitas foram as pessoas e famílias que opinaram na criação dele. Muitos falaram que ele deveria ser mais disciplinado, outros falaram que ele deveria tomar medicação, dentre outras coisas que constantemente pessoas ficavam opinando, na vida familiar ao ver o comportamento explosivo e agitado da criança. Então, Sally passa a narrar um pouco do que ela passou com ele e do que Deus abençoou a sua vida e testemunhou na vida dela, através da criação de Nathan. Eu vou compartilhar com vocês agora um pouco do que o testemunho dela me fez enxergar na minha vida como mãe. Ele me ajudou a enxergar que nossos filhos, eles são únicos. Cada um dos nossos filhos, ele já nasce, com características e personalidades que foram predispostas por Deus. Deus, ele deu e presenteou as crianças com essas diferentes personalidades. Ela me ajudou também a enxergar que nós, como mães, não devemos nos se sentir culpadas, mesmo que nós muitas vezes nos sintamos culpadas, nós não somos culpadas pelas diferentes personalidades que as crianças têm. O nosso dever como mãe passa então a não ser controlar a criança, mas encorajar, instruir e estar treinando a criança a utilizar o que há de melhor na sua personalidade para a glória de Deus e a estar treinando todas as partes da personalidade que são desafiadoras para que essa personalidade possa realmente ser utilizada na vida da criança de uma forma própria e de uma forma única e de uma forma honrosa. Sally, ela dá muitos conselhos sobre diversas atividades para fazer que ela tentou, várias vezes com seu filho. Um desses exemplos é que o filho dela, por ele ter toque, ele precisava de rotinas constantes, incluindo a rotina da hora de dormir, onde ele precisava que a mãe orasse por ele. Só que por conta do toque, ele precisava disso constantemente, várias vezes durante a noite. Então, a rotina do sono era repetida 1, 2, 3 vezes para que a criança se sentisse confortada para que ela pudesse dormir.
E esse era apenas uma das rotinas que ela tinha que estar constantemente trabalhando. Outra coisa que ela encoraja é a questão dos livros em áudio, já que o seu filho tinha muita dificuldade de concentração e de ficar quieto, parado. Então, ela falava para ele que ele poderia, né, colocar os livros em áudio e ele deveria prestar atenção, ele poderia desenhar os personagens dos livros enquanto ele estava escutando e também como forma de narração do que ele estava ouvindo. Isso auxiliou muito na sua vida. Estilos de música também o auxiliaram um pouco na questão da concentração. Isso no meu próprio lar, aqui em casa, são coisas que eu tenho incorporado na educação dos meus filhos. Os livros em áudio, eles são muito úteis e eles ajudam muito, assim como os louvores, né, durante o dia e essa questão de você poder estar permitindo que a criança se locomova ou se mova enquanto você está lendo e a criança fica prestando atenção. Uma coisa muito interessante que ela fala é na questão de estar entregando a Deus a capacitação da educação dos filhos. Isso foi uma coisa que eu tomei muito para mim nesse sentido de aprendizado. É saber que não importa qual método de ensino eu escolha ou quais livros de ensino materno eu decida ler, que a verdadeira educação da mãe, ela vem através do ensino do Espírito Santo. Sally fala que de nenhuma forma, de nenhum local, ela aprenderia pequenas coisas que ela aprendeu para estar ajudando seu filho. Outro exemplo de coisas que ela fala sobre o toque. O seu filho, ele precisava muito do toque, do abraço, do beijo, da gentileza. Ela fazia muitas massagens nas costas do seu filho, coisa que eu comecei a fazer aqui em casa também. Eu uso óleo de lavanda e daí eu faço massagens nas costas dos meus filhos como forma de acalmá-los e como forma de fazer com que eles prestem atenção. Eu também passei a utilizar, né, dessas ferramentas para que eles tenham a minha atenção e eu tenha a atenção deles no momento apropriado. Sally fala também da necessidade de fazer com que a criança utilize sua energia de uma forma intencional. Ela fala que ela fazia o filho dela correr ao redor da casa várias vezes antes da janta para poder encorajá-lo a gastar um pouco dessa energia. Aqui em casa a gente também, graças a Deus, durante o verão, né, as crianças podem brincar bastante lá fora e a gente tem tentado fazer rotação nos brinquedos de forma que as crianças tenham diferentes áreas para elas poderem brincar e diferentes focos para que eles possam estar focando, né, essa energia e colocando essa energia. Brinquedos como bicicleta, saco de boxe, e a própria parques, né, playgrounds, parquinhos para as crianças brincarem, têm sido ferramentas que a gente tem utilizado, pula-pula, para que a energia deles realmente seja centralizada em alguma coisa. E por último, uma coisa que ela falou bastante que me ajudou foi que nós devemos estar orando e confiando cegamente no Senhor, que as lacunas que nós deixarmos, a graça de Deus pode preencher. Então, como mães, nós não temos que controlar tudo, nós não temos que preencher tudo. Que nosso dever é confiar e entregar e orar e fazer a nossa parte, mas que essas lacunas vão estar sendo preenchidas pelo Espírito Santo. Passando a fita, né? Fast forwarding aí o que ela fala, no futuro o filho dela passa então a ser um ator. Ele
ele começa a trabalhar, só que por ele ter os valores cristãos muito vigorosos, né? E ele ter crescido um homem honrado de Deus, ele fala que quando ele era criança ele tinha uma fixação pelo super-homem, ele queria ser esse homem valoroso, e a mãe passa a encorajá-lo nisso, que ele deveria crescer um homem honroso e que ele é um homem honroso. Isso quando criança vai sendo inculcado e encorajado na cabecinha dele. Mas ele cresce esse homem, mesmo com todas as dificuldades e com todo o esforço dela. E ele passa a produzir então filmes, e um dos filmes dele foi aceito pela Netflix, é O Filho Pródigo. Ele faz uma releitura da história do filho pródigo, muito boa. Eu já assisti o filme é muito bom. E isso me dá um encorajamento como mãe, em saber que mesmo que eu tenha dificuldade agora, eu posso caminhar por caminhos que outras mães já caminharam. Isso me dá um encorajamento muito grande na minha maternidade. Como eu já compartilhei várias vezes com vocês, eu não fui ensinada em casa de forma intencional na infância, e as minhas sagradas letras foram iniciadas, né, quando eu era adolescente, através do ensino da Escola Bíblica Dominical e depois o OANSE. Enfim, foram vários os projetos, né, que Deus me deu a oportunidade de fazer parte, acampamentos. Mas hoje eu tento buscar na palavra de Deus e nos testemunhos de outras mães, no encorajamento delas, as ferramentas para trabalhar. Mas mesmo que eu não consiga ter todas as ferramentas, o que eu sei que eu não vou, porque eu sou limitada, tenho saúde limitada, tenho circunstâncias limitadas, eu sei que todas eu preciso confiar e orar, que todas essas lacunas que vão sendo deixadas, o Senhor vai preencher na vida dos meus filhos. Então, irmã, eu te encorajo, não importa quão agitado seu filho seja, ora, peça a Deus, treine o seu filho, coloque as escrituras no coração deles, esteja encorajando o seu filho, porque o Senhor vai estar te honrando. Nós temos que confiar que aqueles que estão semeando, né, com lágrimas, colherão com júbilo. Então, que a gente possa estar confiando. Assim como Sally, que hoje tem filhos abençoados, ela tem vários filhos ela tem, eu acredito que 4 ou 5 filhos, que todos estão ainda na palavra do Senhor, fiéis, trabalhando para que o reino seja propagado. Que assim nós também estejamos, através de testemunho de famílias como essa, nós também possamos testemunhar através do nosso esforço, através do trabalho que fazemos no nosso lar, não para nos sentir melhor ou pior que os outros, mas para que nós possamos nos comparar a Cristo, que o nosso alvo seja Cristo, e que nós possamos estar caminhando como mães para que nós possamos estar fazendo, né, a glória de Deus. Esse livro, como eu falei para vocês, ele não tem uma versão em português dele, por isso que eu senti o desejo de testemunhar sobre a leitura dele, talvez te dê ideias e encorajamentos para utilizar com os teus próprios filhos em casa. Ele foi escrito por Sally, que é a mãe, e por Nathan, que é o filho. E a cada capítulo, a mãe dava o testemunho dela de como aquela circunstância aconteceu, e o filho também. Então, que nós possamos aprender com os testemunhos deles, e que com o meu testemunho das pequenas coisas que eu aprendi no livro, que coloquei em prática no meu lar, que tem funcionado, vocês também sejam encorajados. Então, relembrando aqui algumas das coisas. Os livros em áudio para crianças agitadas funcionam bastante bem. Desenho, faz de conta, atividades físicas, né? Brincadeiras onde eles possam estar utilizando a sua energia. Carinho na criança, massagens, atenção
principalmente, né? Passar tempo de qualidade com os filhos. Deixa eu pensar aqui se tem mais alguma coisa. Roupas de faz de conta para que a criança possa estar colocando sua imaginação aflorada. E principalmente, gente, a oração. Que vocês possam estar orando por vocês e pelos seus filhos. Que você esteja colocando esse desejo de controlar o seu lar nas mãos do Senhor. E que saiba que você está fazendo a obra do Senhor. E que o melhor professor é o Espírito Santo. E que ele vai poder te ajudar em qualquer falha que você possa ter, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou orar por nós agora e daí eu vou deixar vocês irem. Senhor Deus, eu te agradeço por esse dia, te agradeço por cada mãe que está escutando esse podcast. Te peço que o Senhor possa estar encorajando essas mães e esteja fazendo a tua vontade na vida delas. Perdoa os nossos pecados, nos ajuda, Senhor, a estar encorajando os nossos filhos a serem crianças honradas, a serem crianças que vão estar brilhando a tua glória na vida deles. E nos ajuda, ó Pai, a dia após dia estar arrastando os nossos filhos com o nosso exemplo. Em nome de Jesus, amém. Um beijo, meninas, que Deus abençoe a vida de vocês e mais uma vez obrigada por vocês estarem aqui aprendendo um pouquinho junto a mim, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.